Galera, hoje eu vou trabalhar numa dica mais técnica. Como que você pode descobrir de uma maneira simples e rápida qual é o sistema operacional de uma máquina? Isso tem várias aplicações. Na área de segurança, por exemplo, quando a gente vai começar a fazer uma análise de vulnerabilidade ou até testar as vulnerabilidades de uma rede, um dos primeiros passos é você descobrir quais são os sistemas operacionais que estão envolvidos nos equipamentos que você vai analisar. A gente chama isso de fingerprinting. Esse fingerprinting ele pode acontecer de uma maneira ativa ou passiva. Passiva, eu tenho ferramentas que já vão me dar isso de uma maneira muito simples, mas normalmente o que a gente faz é capturas de pacotes de rede simples que, olhando os cabeçalhos do protocolo IP, a gente tem parâmetros ali dentro que nos ajuda a inferir qual é o sistema operacional que a gente está conversando ou que a gente está analisando. De uma maneira muito simples, a gente consegue fazer isso no próprio Windows ou no Linux, ou seja lá qual for o sistema operacional, usando simplesmente um ping. Por exemplo, ping 192.168.0.21. 192.168.0.21 é uma outra máquina que eu tenho dentro da minha rede. Olhando para o resultado do ping, eu tenho que eu mandei um pacote e recebi uma resposta. Essa resposta tem 32 bytes. Ela foi e voltou com 2 milissegundos. E esta resposta ela tem um TTL de 128. Esse TTL de 128 ele tem um significado muito importante. Por exemplo, aqui eu tentei fazer uma representação muito simples de o que é o TTL. Em todo pacote de rede, obrigatoriamente o TTL precisa ser informado no cabeçalho. Aqui eu tenho o computador A conversando com o computador B. O computador A tem no sistema operacional o padrão de o que é o TTL para toda a comunicação da rede. Então o computador A ele tem aqui o TTL 64 por padrão. Esse TTL 64 por padrão ele é utilizado normalmente em sistemas operacionais baseados em Linux. Como, por exemplo, Linux, como FreeBSD, como Ubuntu, como Red Hat, CentOS, enfim. Inclusive o macOS. O macOS ele é baseado no FreeBSD e ele também tem um TTL padrão de 64. O que esse TTL significa? Por curiosidade, ele não tem absolutamente nada a ver com tempo. Tá? Esse TTL não é quantidade de milissegundos, segundos, nem nada disso. Esse TTL é a quantidade de roteadores que esse pacote pode passar. Se eu passo pelo primeiro roteador, meu TTL vai para 63. Passo pelo segundo roteador, o TTL cai para 62. Passo pelo terceiro roteador, o TTL cai para 61 e assim por diante. Ah, Cláudio, e se eu passar por mais do que 64 roteadores, o pacote morre? Você não pode ter, e isso vale para todas as máquinas Linux, você não pode ter mais do que 64 roteadores entre dois computadores. Se tiver, o pacote vai morrer e você não vai conseguir ter esses dois computadores conversando. Então, sua estrutura de roteamento tem que conseguir otimizar as rotas para que ele chegue no destino com menos de 64 roteadores. Agora, 64 é o TTL padrão do Linux. O Windows ele tem o TTL um pouquinho diferente. Eu vou mostrar para vocês uma tabelinha simples, que tem alguns exemplos de sistema operacional. Vou coletar ela de um material de estudo, só para poder mostrar para vocês. O OpenBSD ele tem um TTL de 255, assim como os roteadores Cisco. Agora, o Windows ele tem um TTL de 128. Solaris e AIX também tem um TTL de 255. Um outro parâmetro que também dá para inferir o sistema operacional é um outro parâmetro no protocolo do TCP, que é um cara chamado Window Size. No ping a gente não vai ter esta informação, até porque o ping não funciona em cima de TCP.
Existem aplicações que fazem ping em cima de TCP, mas não é o ping que vai fazer isso. Agora, o TTL, voltando aqui no nosso ping, o TTL ele foi informado. Se esta máquina está com um TTL de 128, isso quer dizer que a outra máquina, o 92.168.0.21, é um Windows e está na mesma rede que eu. Porque não passou por nenhum roteador. Se tivesse passado por algum roteador, o TTL ia estar menor do que 128. Então, eu vou fazer um ping num servidor qualquer, por exemplo, pingwall.com.br. Esse cara, ele está sem a informação de TTL porque pingou no endereço do IPv6. Eu vou tentar algum outro. Já sei, tive uma ideia. Eu vou forçar o ping na versão 4. Então, vou fazer o mesmo ping de novo, para Microsoft mesmo, ou UOL, ou seja lá qual for o endereço, aí pronto. Agora sim eu tenho TTL de novo. TTL 54. Muito provavelmente, isso era uma máquina da Akamai, né? Eu estou usando aqui distribuidora, uma CDN, uma distribuição de conteúdo, mas muito provavelmente algum sistema operacional baseado em Linux que saiu do servidor, seja lá onde ele estiver, com 64, e para cada hope, para cada roteador que ele passou, foi diminuindo o tempo de vida, né? Na verdade, a quantidade de roteadores que aquele roteador pode passar, que aquele pacote pode passar. Então, normalmente, se o meu TTL é menor, mas mais próximo de 128, a gente infere que aquela máquina é Windows. Se for menor ou mais próximo do que 64, a gente infere que essa máquina é uma máquina baseada em Linux ou FreeBSD. Na maioria das vezes é uma máquina baseada em Linux mesmo. Agora isso é uma inferência, porque isso é uma configuração do sistema operacional que por padrão é assim. A grande maioria das pessoas não mexe nisso. Então a grande maioria das pessoas sobe o servidor e mantém essa configuração padrão do cabeçalho IP, ir com um TTL padrão do sistema operacional. Mas isso é possível mudar. Tá? No Windows tem chave de registro para fazer isso, para que você consiga mudar esse comportamento. E aí eu forço, por exemplo, que o meu Windows tenha um TTL de 64. Isso é muito legal do ponto de vista de segurança, porque eu crio uma dificuldade a mais para que alguém consiga inferir qual é o sistema operacional daquele servidor. Então isso é uma boa prática e muita gente faz isso na área de segurança. Porém, a maioria das pessoas não mexem nisso. Então, você vai perceber aí nas redes que você conhecer que a grande maioria das pessoas mantém o TTL padrão do sistema operacional. Beleza? Por hoje era isso.